CBN, eleições 2024. O Datafolha divulga hoje mais uma pesquisa de intenções de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte. Vai ser o segundo levantamento feito pelo Instituto na capital mineira após o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Essa será a segunda pesquisa eleitoral da semana, porque ontem nós tivemos da Quest, que também divulgou um levantamento de intenções de voto. As pesquisas eleitorais funcionam como um termômetro do momento, da expectativa de voto durante as eleições, mas é um retrato do momento, é assim que é definido. Muitas pessoas têm dúvidas e até mesmo duvidam exatamente da capacidade dessas pesquisas, feitas com uma pequena parcela da cidade, conseguir avaliar a perspectiva do voto da população inteira. Para explicar como é que as pesquisas são feitas, eu converso com o economista da Universidade Federal de Viçosa, especialista em pesquisa de opinião pública, Matheus Dias. Muito bem-vindo. Bom dia, Matheus. Bom dia, Shirley. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Bom, Matheus, é muito comum, chega período de eleição, muita gente faz esse questionamento, Como é que uma pequena parcela da população, normalmente as últimas pesquisas estão aí entrevistando cerca de 1.000 pessoas, como é que isso consegue, essa amostragem, consegue mensurar intenções de voto, no caso da eleição municipal, de um município inteiro? Sheila, essa é uma excelente pergunta e é uma dúvida muito comum que a gente encontra no nosso dia a dia. E para explicar, eu vou fazer uma pequena analogia. Quando a gente vai fazer um exame de sangue, a gente não precisa tirar todo o nosso sangue para fazer os estudos que a gente precisa e fazer as análises que nós precisamos para entender a nossa saúde. Eu utilizo essa mesma analogia para explicar um pouco sobre as pesquisas de opinião pública. Nós não precisamos ouvir todas as pessoas para entender qual que é o sentimento da população. Nós precisamos escutar apenas uma parcela, desde que essa parcela seja representativa desses eleitores. E eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que numa cidade específica eu tenha 40% de homens e 60% de mulheres. Então, a minha amostra também precisa seguir essa proporção. Se 15% da população tem de 16 a 24 anos, eu também preciso escutar dentro da minha amostra uma proporção semelhante ao que ocorre na cidade. Isso para as demais variáveis socioeconômicas e demográficas. E para fazer esse estudo, antes de ir a campo, que nós chamamos dentro do jargão técnico de plano amostral, nós recorremos às bases do IBGE e do TSE para entender a característica da população e representá-la de forma adequada. Quando a nossa amostra, que são essas 1.000 entrevistas que você citou na sua fala inicial, quando a nossa amostra ela é um espelho da população que a gente quer representar, a gente pode dizer que o resultado da nossa pesquisa também se assemelha, dentro da margem de erro da pesquisa, à totalidade do eleitorado, a 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, dependendo do porte da cidade. Eu gosto muito dessa analogia, com o exame, que é exatamente isso, Não precisa tirar o sangue inteiro para saber como é que está a situação, você faz por uma amostragem, a ideia é mais ou menos essa. Mas para conseguir elencar, quer dizer, eu acho que somente o censo, a intenção é entrevistar todas as pessoas, pelo menos é a intenção, ouvir todas as pessoas da população para traçar esse perfil, mas aí a pesquisa então tem que levar em consideração gênero, a idade dessa população, renda, escolaridade e fazer a divisão para conseguir fazer essas entrevistas. Como essas pessoas são escolhidas? Onde que elas são entrevistadas? Perfeitamente. Uma vez que eu já tenho esse plano, que a gente chama de plano amostral, nós vamos a campo com os nossos entrevistadores que são treinados para procurar as pessoas que se adequam a esse perfil de sexo, idade, escolaridade e renda. E após a realização da entrevista é feita uma checagem, um controle de qualidade de uma parcela dessas coletas e desses questionários que foram aplicados, para garantir, primeiro, que o plano está sendo seguido e também que as entrevistas estão sendo realizadas de forma correta. Então, através dessa metodologia, que já está sacramentada tanto no Brasil quanto no mundo, de, primeiro, um planejamento amostral, entrevistadores treinados e depois uma checagem desse trabalho, a gente consegue ter um grande índice de acertos e uma excelente precisão nesse trabalho de pesquisa eleitoral e
representação do sentimento público no momento da pesquisa. Para conseguir essa representatividade, acontece de muitas entrevistas serem descartadas? Não. Se o entrevistador foi bem treinado, não há necessidade de descartar entrevistas. Mas mesmo assim, a gente sempre trabalha com um controle de qualidade bastante rigoroso para garantir que não tem nenhum problema de campo. Então, essa tríade aí do planejamento amostral, do treinamento de campo e do controle de qualidade é o que vai garantir que a pesquisa, de fato, representa a opinião daqueles eleitores que ela se propõe a representar. E como é que é feita essa entrevista? É em campo? Não é somente na Praça 7, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, colher a entrevista de quem está passando por lá. Até a presença, quer dizer, está em regiões diferentes, eu não sei exatamente se em horários diferentes, se isso interfere na pesquisa. Cada instituto vai seguir uma metodologia de coleta diferente. Então, existem institutos que fazem a coleta via telefone, outros que fazem de forma presencial, face a face. Dentro da coleta presencial, alguns institutos fazem isso em pontos de fluxo, em diferentes regiões da cidade, outros fazem apenas de forma domiciliar. E aí, cada uma dessas empresas vai escolher uma metodologia para fazer esse trabalho. Não existe uma metodologia certa ou errada, vai depender de fatores como o tempo disponível para campo, o orçamento da pesquisa e também a série histórica de outros trabalhos que já foram realizados pelo mesmo instituto. O recomendável é que você siga a mesma metodologia de coletas durante todo o trabalho que você fizer, toda a série histórica que foi desenvolvida, porque aí você vai ter menos variações que possam ser explicadas por diferença de coleta ou diferença de aplicação. E aí toda essa variação dos resultados entre uma pesquisa e outra vai ser atribuída à mudança de opinião do eleitorado entre os dois trabalhos realizados pelo Instituto. E o que são a margem de erro e o nível de confiança que aparece em todas as pesquisas? Essa também é uma excelente dúvida, porque como nós não fazemos a entrevista com 100% da população, nós vamos tirar uma amostra para representar esse público, esses eleitores, nós não vamos conseguir cravar o resultado. A única forma de cravar esse resultado é através de uma pesquisa censitária ou através do dia das eleições, no qual 100% dos eleitores vão depositar o voto nas urnas. Como a nossa pesquisa se baseia em uma amostra, sempre vai estar embutida uma margem de erro, um valor pelo qual aquele número apresentado pode variar para mais ou para menos. Um intervalo de confiança é uma outra característica da nossa amostra e pode ser interpretado da seguinte forma. Uma pesquisa que tem 95% de intervalo de confiança e uma margem de erro de 5 pontos percentuais, se eu fizer o mesmo trabalho 100 vezes, em 95 desses trabalhos, o resultado vai estar dentro da margem de erro proposta pelo Instituto. E é dessa forma que nós devemos analisar e interpretar esses dados. O que explica a diferença de uma pesquisa, de um instituto para outro? É a metodologia? Pode ser, é difícil a gente falar sem conhecer a fundo a metodologia e o plano amostral de cada um dos institutos. Cada instituto pode utilizar bases de dados ligeiramente diferentes para fazer esse planejamento amostral e também formas de coleta diferentes. Isso daí pode gerar pequenas variações dentro de institutos diferentes, entre institutos diferentes, mas para falar com certeza a gente precisa ter esses documentos técnicos em mãos, para não correr o risco de fazer uma análise superficial. O que nós observamos é que os institutos mais sérios e estabelecidos sempre apresentam resultados muito semelhantes, porque utilizam essa metodologia que já está sacramentada no mercado, de primeiro um planejamento amostral que de fato representa os eleitores, depois um treinamento muito bom da equipe que vai a campo coletar esses dados e depois um processo de checagem e auditoria. Quando essas 3 etapas são cumpridas, nós temos a certeza de que o resultado vai ser
próximo entre todos os institutos que seguirem essa lógica. E é bom lembrar, né, Matheus, que quando a gente está falando de corrida eleitoral, é muito dinâmico. As pessoas, a gente tem uma tendência no Brasil, não sei se eu posso falar assim, isso acontece em outros lugares do mundo, a atenção do eleitor se volta muito mais quando a gente está mais próximo da data da votação. E aí as pesquisas sempre falam que ela é exatamente um retrato de um momento, é um recorte. Se a eleição fosse hoje, é muito provável que esse seria o resultado. Mas como ainda faltam alguns dias, ou será na semana que vem, no dia seguinte, daqui a 3 semanas, é um quadro que pode mudar, não é isso? Exatamente, Shirley. E eu vou trazer o exemplo de uma capital brasileira que nós estamos trabalhando neste momento, que não é Belo Horizonte, mas dentro dessa capital que nós estamos trabalhando, nós acompanhamos os eleitores ao longo do processo eleitoral. Então, nós entrevistamos um eleitor hoje, e aí depois de 3 a 5 dias, nós entrevistamos novamente o mesmo eleitor para ver se ele mantém o voto que ele nos deu ali alguns dias atrás. E todos os dias nós temos uma variação ali de 10 a 15% na intenção de voto. Isso mostra o quão fluida é a decisão e o quão dinâmico é esse processo eleitoral, principalmente à medida que a gente se aproxima do dia das eleições. Por isso que o período de campo da pesquisa influencia muito, os fatos que acontecem naquela cidade influenciam muito, e todo esse contexto e essa conjuntura também vai afetar muitos resultados. Então, uma pesquisa que terminou o campo hoje, ela não vai ter o mesmo resultado de uma pesquisa que terminou o campo 3, 4 dias atrás, principalmente por causa desse funil de atenção que é o processo eleitoral e a campanha eleitoral. Economista da Universidade Federal de Viçosa, especialista em pesquisa de opinião pública, Matheus Dias. Muito obrigada, Matheus, pela forma didática aqui de esclarecer para a gente sobre as pesquisas eleitorais. Um grande abraço para você. Muito obrigado, Chile, e a todos os ouvintes da Rádio CBN.